Olá, pessoal! Na aula de hoje, aprenderemos a como usar as estruturas condicionais. Até aqui, os programas que fizemos rodavam sempre todas as linhas de códigos que escrevíamos. Porém, a imensa maioria dos programas, isso não acontece assim. Por exemplo, se a gente quiser fazer um programa imprimir a palavra par na tela, caso eu entre com o número par, e imprima ímpar, caso contrário, ou seja, caso eu entre com o número ímpar. Então, para isso, eu não vou conseguir escrever print par e print ímpar e rodar esses dois códigos. Eu tenho que arrumar alguma forma de ou ele só rodar a parte print par ou só rodar a parte print ímpar no código. Então, essa é a nossa motivação para aprender estruturas condicionais. Com elas, podemos fazer que uma parte do código rode ou não de acordo com uma variável, ou seja, com uma condição. Então, eu posso escrever códigos que só rodarão se determinada condição for satisfeita. A sintaxe básica da estrutura condicional, tanto em Python quanto na maioria das outras linguagens, ela tem algumas palavras-chave bem comuns, como if, em tradução livre do inglês significa se, e else, que em tradução em inglês seria um se não, o contrário do if. A estrutura também a gente vai ver que tem a necessidade da indentação no caso do Python. Então, como que escrevemos uma estrutura dessa? Escrevemos a palavra if, palavra reservada do Python, depois uma condição. E essa condição pode ser uma literal variável ou expressão que resulta em um tipo booleano. Então, a gente viu lá no capítulo 4 algumas expressões que podem retornar booleano com o uso dos operadores relacionais. Então, vamos usar aqui tudo que a gente viu lá no capítulo 4. E, depois dessa condição, tem dois pontos. Agora, quando apertarmos Enter, a maioria dos IDEs ou das estruturas aí que vocês estão utilizando para escrever o código em Python, eles já vão soltar aqui um espaço da margem. Esse espaço é também da sintaxe da estrutura condicional. Esse espaço, na verdade, é uma tabulação. Então, não funciona se a gente apertar vários espaços. Então, caso, por exemplo, você aperte Enter e comece aqui na esquerda, você vai precisar apertar a tecla Tab do computador. E se você apertar vários espaços, isso vai dar erro. E a gente pode escrever aqui normalmente várias linhas, considerando essa tabulação. Tudo que tiver na tabulação aqui vai estar, entre aspas, assim, dentro do if, ou seja, vai rodar uma sequência de comandos aqui se essa condição for satisfeita. E o else significa se não, ou seja, se essa condição não for satisfeita, eu vou rodar tudo que tiver identado com um tab abaixo do else. Então, é muito importante essa indentação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos ver um exemplo aqui, bem simples do programa. Eu faço n receber um número, nesse caso aqui 4, e vou chamar uma estrutura condicional. Então, a nossa condição aqui é n por 2, ou seja, o resto da divisão de n por 2, se for igual a 0, aqui muito importante, pessoal, vamos lembrar lá que o operador relacional igual são dois sinais de iguais matemáticos. Se eu colocar só um igual aqui, vai dar erro, porque o igual só é o operador de atribuição, que a gente viu lá nas primeiras aulas. Então, dois iguais significa que eu estou comparando n dividido por 2 com 0. Se esse resto for igual a 0, a gente tem por definição que esse n é par. Caso o resto de divisão por 2 não seja 0, então ele é ímpar. Então, o que eu estou fazendo aqui? Se essa condição for satisfeita, eu vou rodar tudo que está aqui com um tab abaixo do if. Se não, vou rodar tudo que está aqui com um tab abaixo do else. Para eu sair dessa estrutura, ou seja, para eu começar a rodar linha por linha novamente, basta eu seguir o programa agora sem esse tab. Então, esse print aqui vai rodar independente dessa condição. Então, vamos rodar aqui para ver como vai funcionar. N igual a 4.
Isso aqui é verdadeiro, portanto, vou rodar essa linha de código. O valor de n é par. Ok. Porém, como o contrário não é verdadeiro, ou seja, se o if for verdadeiro, o else já não vai ser. Então, eu não vou rodar o que está no else. Ou seja, eu não rodo o print falando que o valor de n é ímpar. Eu só vou rodar quando voltar o fluxo normal do código, que é print n igual a n, que é a nossa variável. Então, o valor de n é par, porque essa condição foi satisfeita e rodou isso aqui. E depois, novamente, eu continuo rodando o print. Caso, por exemplo, eu mude o n aqui para 3 e rodar, a gente vai ver que esse if aqui não vai ser, essa condição não vai ser satisfeita. Ou seja, ele não vai rodar isso aqui. Se não for satisfeita, viemos para o else. E o else está pedindo para rodar print, o valor de n é ímpar. Então, vai rodar somente isso aqui. Posteriormente, vai voltar o fluxo normal, que está aqui com um print, pedindo para imprimir o valor que foi digitado, que é o n. E temos aqui praticamente o mesmo programa, só que agora está pedindo para o usuário digitar na tela. Então, vamos rodar esse programa aqui. Eu posso digitar 5, por exemplo. Você digitou o número 5. Até aqui, independente de qualquer coisa, vai rodar. E aqui, a gente tem uma estrutura condicional. Se ele for divisível por 2, né, que é o que está escrito aqui, se o resto da divisão por 2 for igual a 0, sinal que n é divisível por 2. Vou imprimir o valor de n, escrever a par na frente. Se não, vou escrever n e é ímpar na frente. Então, como 5 dividido por 2 dá resto 1, isso aqui está errado, porque não está dando resto 0. Então, como isso aqui é errado, vou por se não, então vou escrever aqui 5 é ímpar. E, para verificar, o mesmo ocorre quando o número é par. Ele entra aqui no if, vê o que está dentro aqui da tabulação e imprime os códigos aqui. Poderia estar, por exemplo, outros códigos aqui embaixo. Vamos testar. Vamos rodar esse código agora. Vou colocar o 4 aqui. Vou rodar todos os códigos que estão aqui tabulados depois do if. Importante ressaltar, não são espaços. Tem que apertar o botão Tab no seu teclado. Ou muitas vezes, no caso do Google Colab aqui, a partir do momento que você digitar 2 pontos aqui e apertar Enter, ele já vai direto te indicar para escrever um tab de espaço aqui. Ele já vai dar esse tab para você. E aí, na maioria das suas IDEs, se você estiver usando outra IDE que não seja o Google Colab, provavelmente também depois de dar os 2 pontos, você apertar Enter, vai fazer essa tabulação já para você. Mas caso, por exemplo, você esteja aqui, o que você vai ter que fazer é apertar a tecla Tab do seu computador. Então, agora rodou 4 é par e rodou também o outro comando que estava embaixo, pois é divisível por 2. Porém, em alguns casos, pode ser que a gente não vai precisar do else. Ou seja, a gente só vai rodar uma linha de código se uma condição for satisfeita. E caso ela não for satisfeita, a gente não precisa fazer nada. Então, nesse caso, a gente não precisa usar o else. A gente pode usar o if também puro. Por exemplo, aqui, ó, eu vou digitar um número inteiro e, se ele for 0, eu vou imprimir que você digitou, vou imprimir para o usuário e você digitou 0. Caso ele digite qualquer outro valor, eu não vou imprimir nada. Então, se eu rodar esse programa aqui, rodar 5, por exemplo, ele não vai imprimir só o fim do programa. Agora, se eu rodar ele aqui e digitar 0, aí sim ele vai imprimir, você digitou 0. É a mesma coisa que se a gente tivesse feito um else aqui, só que sem nada. Já ter começado assim. Podemos ver aqui, inclusive, que vai ter
ter algum problema aqui falando que não tem nada identado dentro do else. Ou seja, a gente não precisa desse else, basta apagá-lo e rodar o programa. Então, digitando 0, ele vai imprimir isso aqui e vai voltar ao fluxo normal do programa. Vamos fazer então um exemplo de um programa do zero aqui, que a gente vai usar a estrutura de condição. Então vamos ver o exemplo 1. Escreva um programa que leia dois números inteiros, A e B, e imprima o valor de A dividido por B, caso B seja diferente de zero. Aqui temos uma fração. Isso aqui para matemática só está definido se B for diferente de zero. Porque se B for igual a zero, a fração aqui não está definida na matemática. Então, vou imprimir A dividido por B, caso B seja diferente de zero. E a mensagem, divisor não pode ser igual a zero, caso contrário. Então, a primeira coisa que vamos fazer é pegar A e B. Então, como não está dando nenhum exemplo aqui, eu posso pegar A e B separados por espaço, para a gente treinar. Então, A e B, input, digite A espaço B. Então, pedir para o usuário digitar A espaço B. Só fazer o A ser o inteiro do A e o B ser o inteiro do B. E vamos verificar agora. Porque se o B for igual a zero, ou melhor, vamos ver como que está se o B for diferente de zero. Então, se o B for diferente de zero, dois pontos, o que eu vou imprimir? Vou dar um print no A dividido por B. Agora, caso contrário, então vou dar é só dar um backspace aqui para voltar, né? Caso contrário, vamos imprimir o divisor não pode ser igual a zero. Vamos rodar isso aqui para ver o que vai acontecer. Vamos testar aqui então, 6 espaço 2. Aqui vai dar um erro. Está falando o quê? Na linha 1 aqui, ó, a setinha, está falando que espera, no caso aqui 2, tem muitos valores que ele está esperando e não chegou a esses valores. Então, o que a gente leu aqui na verdade? A gente leu uma linha. Só que para a gente pegar esses dois valores separados por espaço, a gente tem que usar o comando split e falar com ele que eu quero dividir em espaços. Como eu vou dar um espaço só, vai dividir em duas strings. E aqui eu vou passar essas strings para o valor int. Então, 5 agora. Corrigindo, 5 dividido por 2 vai dar 2.5. Ou seja, vai entrar aqui porque 2 não é igual a zero. Se eu colocar 4.3, a mesma coisa. Como B não é igual a zero, ele vai dar o valor de A dividido por B. Porém, agora, se eu digitar 2 espaço 0, por exemplo, ele vai me falar que o divisor não pode ser igual a zero. Então, ele está chegando nesse else aqui e não está fazendo esse cálculo. Porque esse cálculo aqui daria problema em Python. Vamos tentar sem esse else, sem esse if, fazer ele rodar A dividido por B de qualquer maneira. 2,0, por exemplo. Aqui ele vai travar o programa. Por quê? Se tivesse alguma coisa escrita aqui embaixo, ele nem rodaria. Porque ele deu um problema aqui nesse print, falando o quê? Que teve uma divisão, um erro de divisão por zero, e o que eu tentei aqui foi dividir por zero. Então, isso aqui não está na matemática, nem no Python, né? Não existe isso daqui. Para fazer esse segundo exemplo aqui, vamos visitar aqui o site da URI, no problema 1036, cujo nome é Fórmula de Bhaskara. Então, basicamente aqui, vamos simplificar, ele pega 3 números float separados por espaço e é para dar o resultado das duas raízes. Se elas são iguais, é para imprimir igual, né? R1 e R2 são iguais. E imprimir impossível calcular caso não tenha raiz real essa equação de segundo grau, com A, B e C, aqui respectivamente. Então, a primeira coisa que temos que fazer
é ler A, B e C. Então, eles vão estar separados por espaço. O que a gente faz? Pega um comando input. Para a gente submeter lá, não vamos escrever nada nesse input, porque lá a entrada está vazia. E vou pedir para ele cortar com espaços. Você já vai pegar ali 2 espaços, vai cortar em 3 strings diferentes. Só que a gente não quer pegar string, a gente quer pegar o ponto flutuante, o valor do ponto flutuante desses valores que ele for passar. Aqui temos A, B e C já da equação de segundo grau. Então, a primeira coisa que a gente vai calcular é o delta. E o delta é B ao quadrado, ou seja, B vezes B, menos 4 vezes A vezes C. Então, esse é o valor de delta que teremos. E aqui, agora a gente tem duas opções, ou seja, depende de condições aqui. Se esse delta for maior ou igual a zero, note que aqui eu não vou colocar os parênteses, não precisa, tá, gente? Os parênteses, a maioria das vezes, é só para organizar. E eu basicamente sugiro que coloquem para ficar mais organizado, que eu não vou colocar só para mostrar que não são necessários. Se o delta é maior que zero, maior ou igual a zero, eu vou falar que R1 é igual a menos B mais delta, isso tudo aqui sobre 2. E R2 é a mesma coisa, só que menos delta. Então, ou seja, se o delta for maior ou igual a zero, eu vou resolver aqui pela forma de Bhaskara. E vou, inclusive, dar print aqui, ó. Como ele está esperando o print lá, a gente volta aqui e vê. R1 espaço igual espaço. Então, vamos colocar a mesma coisa. R1 espaço igual espaço. E aqui temos o valor de R1, que inclusive está com 5 casas decimais. Então, o que a gente vai fazer aqui? %, ponto 5, usando aí o que a gente viu nos capítulos anteriores. Então, % R1 aqui. E agora o mesmo lá embaixo, só que escrevendo R2. O ponto 5F, né? Que é ponto flutuante. E aqui R2. Agora, caso o delta não seja maior ou igual a zero, ou seja, caso contrário, o que a gente tem? A gente tem que não tem raízes reais para essa fórmula, para essa expressão de segundo grau. Então, a gente vai imprimir impossível calcular. Vou escrever aqui. E o impossível, só o I que é maiúsculo. Então, possível calcular. Olhar também não está com acento. Então, vamos rodar isso aqui e testar. Vamos ver uma raiz cujo A é 1, B é 2, C é 3. Vai falar que é impossível calcular. Por quê? B ao quadrado aqui vai ser 4. Agora, menos 4 vezes A, 4. Então, só aqui vai zerar. Vezes C, então isso aqui vai dar... O delta vai dar negativo, ou seja, é impossível calcular. Agora, caso o delta seja 1, por exemplo. Ou melhor, caso o delta seja 0, por exemplo. Temos que as duas raízes são iguais e basta calcular. No caso, o delta é 0 aqui. Menos B vai dar menos 2 sobre 2 é menos 1. E aqui, como delta é 0, vai dar o mesmo valor para R2. Caso delta seja positivo, teremos duas raízes distintas. No caso aqui, 1, 3, 1, por exemplo. Que é 1 e 1, na verdade aqui vamos ter que repensar em outro valor.
É 2, 5, 3, por exemplo. Ah, tá. Teve um problema aqui, ó. Aqui, ó, eu pedi para ele imprimir R1 também. Então aqui está errado. Teria que pedir para imprimir R2. Então são erros assim comuns e já é interessante a gente ter o olho aqui para ver o que está errado. Então vamos agora de novo. 1, 2, 1. Deu mesmas raízes porque o B ao quadrado é a mesma coisa que é 4AC. Seja, zerou aqui, as raízes são iguais. Agora, caso não zere, como 1, 3, 1, por exemplo, teremos duas raízes distintas. Menos 4 e 1, por exemplo. E podemos ter também o caso que é impossível calcular porque o delta é igual a zero. Agora, na parte 2, veremos o uso de estruturas mais complexas. Então, é muito importante que esteja bem claro até aqui.